da altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Vamos fazer a leitura do Evangelho para depois começar a revista espírita. Fazer uma prece. Capítulo 6. O Cristo Consolador. A vinda do Espírito de verdade. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grandioso que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos entendimento ao Espírito, ao nosso codificador, Allan Kardec, a sua esposa. Pedimos entendimento da revista espírita, pois nada sabemos, precisamos de ajuda. Pedimos ajuda ao seu altivo, às irmãs queridas, pedimos ajuda a Ti, Jesus, aos nossos guias, anjos protetores. Nós pedimos entendimento dessas palavras, porque ainda não entendemos e não sabemos. Somos pequenos demais, Jesus, mas pedimos a Ti ajuda. Pedimos por todos nós, os encarnados. Pedimos pelos desencarnados. Pedimos pelos ouvintes. Mas pedimos em nome de Deus a permissão para iniciar esse estudo. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Então, nós estamos numa história que é o Príncipe G. Estamos ali no item 12. Vamos continuar essa leitura. 12. Certas pessoas são mais dotadas que outras de uma aptidão especial para transmitir comunicação dos espíritos. Então, o que acontece? Ele está falando de mediunidade, como as pessoas recebem os mortos, e está falando da sensibilidade do médium. Esse estudo é sobre isso. E foi desde o começo e agora nós estamos aqui. Leia de novo aí. Tudo de novo? Uhum. Certas pessoas são mais dotadas que outras de uma aptidão especial para transmitir comunicação dos espíritos. Aí, como que ele diz assim, certas pessoas são mais dotadas de certa aptidão especial, ele diz ali especial, para poder transmitir, supondo, tá? Diogo e Priscila, são dois médiuns, videntes. Aí a Priscila vai dizer, olha, eu estou aqui, estou vendo as cadeiras, estou vendo um jarro de planta, estou vendo uma orquídea, estou vendo uma luz azul. Aí o Diogo é o mesmo médium, a mesma coisa, ele vai dizer a mesma coisa, ainda vai ver outras coisas a mais. Estou vendo a luz branca, estou vendo relógio, estou vendo isso e aquilo. Então, ele deu mais detalhes. Então, significa que ele tem mais aptidão a certas mediunidades, entenderam? Vocês entenderam? A palavra também deputada. Isso.
aptidão significa isso, mais dotado, é mais, como é mais assim na nossa língua? São mais sensíveis. Mais sensíveis. Né? A sensibilidade do médium é maior. Isso, mais entendeu? sensível. Muitos acham assim, esse médium é melhor. Entendeu? Já viu? Muita gente fala assim, não, vou no fulano, que o fulano é melhor, ele vai me mostrar mais coisas, vai falar sobre a minha vida com mais detalhes, entendeu? Mas não é nada disso, o médium não é nada melhor, é pior. Vai, continua. O papel do médium é de um intérprete. É um instrumento de que se serve o espírito. Esse instrumento pode ser mais ou menos perfeito, da onde as comunicações mais ou menos fáceis. Então, o que a gente pode entender aqui? Que os médiuns, na verdade, eles são instrumentos que Deus colocou para os espíritos se comunicarem com a gente. Então, e às vezes você aí pode perguntar, mas por que aquela pessoa é médium e eu não sou? Na verdade, todos nós somos médiums, mas em graus diferentes. Então, se aquela pessoa consegue se comunicar, se essa pessoa aqui se consegue comunicar melhor com os espíritos, é porque às vezes ou ela deve mais perante a lei, às vezes, vamos dizer assim, essa pessoa aqui, em todas as vidas dela, foi tão devassa, né? Fez tanta coisa ruim, que aí Deus fala assim, peraí, agora você vai vir com mediunidade, vendo espíritos, ouvindo espíritos, para você ver que a vida não é só material, a vida também é espiritual. Então você vai ser um instrumento de Deus, para você mostrar que os espíritos também podem se comunicar com a gente. A vida nossa é espiritual. A Terra, na verdade, é uma escola para a gente, mas a nossa verdadeira vida é lá em cima, né? Então, às vezes as pessoas vêm com mais mediunidade do que a gente, porque às vezes devem mais, ou porque nas outras vidas já começaram a praticar mais essa mediunidade, então vem aflorando também nas nossas vidas. Isso quer dizer que aquela pessoa é melhor que a gente? Não, só quer dizer que aquela pessoa é um instrumento que pode, que os espíritos podem se comunicar com a gente. E essas outras pessoas aqui, vamos dizer que a gente está aqui, eu não tenho nenhum tipo de mediunidade. Você tem sim. Quanto mais você vir praticando o centro espírita, quanto mais você querendo entender o mundo espiritual, a sua mediunidade que está ali, que é como se fosse um germezinho, ele vai se expandindo, porque você está querendo entender sobre isso, você está querendo entender do mundo espiritual. Então ele vai aumentando aos pouquinhos. Vai expandindo a sua mediunidade. Muitos se comprometeram, não, eu vou voltar para isso e para isso. Vou ajudar, vou fazer isso e isso. Aí o quê? Aí vem com esse dom. Aí por isso há muita notícia, um povo que é notícia do ente querido que já morreu. Aí vai lá, passa para o médium vai ter um trabalho, vai se concentrar, porque tudo precisa de concentração, tudo precisa que a mente do médium esteja ligada ali, apropriada para aquele trabalho. Aí vem a notícia, às vezes vem espontaneamente, e às vezes tem um exemplo, isso que ele acabou de falar, isso é muito importante. Vocês estão estudando o quê? A doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, que é a doutrina de Jesus, que Jesus criou essa doutrina, né? E Allan Kardec, ele colocou assim no papel o que Jesus queria que fizesse.
que é a doutrina dos espíritos. O que é isso? O que dava aquelas experimentações que tinha as mesas girantes, as mesas ficava batendo pezinho por pezinho, significado de letras, até completar uma frase inteira. Aí o que aconteceu? Veio estudando, porque não tinha aquela necessidade. O espírito poderia vir através de uma pessoa, sem necessariamente usar a cadeira, né? E vir através de uma pessoa e falar o que queria, né? E aí, o que vem acontecendo isso, e ainda há estudos sobre isso. Às vezes a gente fala, hoje em dia não está mais pesquisando, não há mais estudo. Há estudo, sim, há experimentações, sim, ainda existe. Vai, continua. Item 13. Os fenômenos espíritas são de duas ordens: as manifestações físicas e materiais e as comunicações inteligentes. Está entendendo o que ele está lendo? Começa de novo aqui. Vamos lá. Os fenômenos... A revista espírita, ser um professor é difícil. Por quê? A gente está tentando aqui. Nós estamos tentando porque nós estamos aprendendo também, porque a revista espírita são conteúdos que depois a Amélie, a gente estudando, a gente vê que a Amélie Boudet, que é a esposa do Allan Kardec, ela deu continuidade às revistas espíritas, que Kardec vinha juntando conteúdo e depois, se a gente for pesquisar, ela e Gabriel Delane e outros ali deram continuidade na revista espírita. Então, eu ainda não estudei muito a revista espírita, eu não estudei. Simplesmente, às vezes, eu leio alguma coisa e, às vezes, eu vou pesquisar em algumas delas ali, onde já falaram, assim, pesquisa ali. Mas é que eu leio direto, eu não leio, entendeu? Então, isso seria ideal. O professor que não está aqui, ele lê a revista espírita e ele explicar para a gente. Mas a gente vai tentar explicar. Nós estamos tentando, de acordo pelas nossas experiências, tá bom? Pela experiência de todos nós. Então, vamos lá. Os fenômenos espíritas são de duas ordens: as manifestações físicas e materiais e as comunicações inteligentes. Materializações física e material. Manifestações física e material. Que ele diz aqui, são de duas ordens. Duas ordens. Fala primeiro. E as físicas e materiais. Fala outra. E as comunicações inteligentes. Comunicações inteligentes. Agora vai. Os efeitos físicos são produzidos por espíritos inferiores. Entenderam? Efeito físico é o quê? Isso aqui, ó. Bateção. Às vezes você está na sua casa, está dormindo, está lá um espírito lá, fazendo barulho na sua casa, você vai verificar, está todo mundo dormindo, aí você vem na cabeça, tem alguém aí, tem alguém morto aí. Aí o quê? Isso é um espírito elevado? É manifestações inferior, ele está explicando, de espíritos inferiores, chamando a sua atenção, entendeu? Às vezes ele quer ajuda. Teve um dia que eu contei para a Gilane que eu não me assustei porque a gente vindo numa casa espírita, a gente entende, né? Teve uma vez que eu entrei no banheiro para escovar o dente e do nada a lixeira simplesmente caiu, assim, sem eu tocar nela. Ela simplesmente caiu. E a Gilane tem uma lixeira dessa lá em cima, que é uma lixeira de aço, né? Inox, né? Aí eu falei assim... Que nem aquela lá, ó, aquela lixeira. É igualzinho aquela lixeira ali, eu tenho lá em casa. Aí do nada aquela lixeira lixeira simplesmente caiu, assim. Assim que eu entrei no banheiro, a lixeira simplesmente vira. Aí eu olhei assim, cara, eu não toquei na lixeira.
Aí depois que eu entendi que devia ser um espírito que estava querendo ajuda, né? Às vezes a gente fica com dor de cabeça em casa e algumas coisas acontecem, aí na verdade pode ser um espírito querendo ajuda. Aí a gente vindo aqui pro centro, tomando o passe, ou só da gente só estar sentado, a gente não vê, mas os nossos guias às vezes estão até ajudando esses espíritos que vieram com vocês para ir para a sala de cura, para ir para a maca, ajudando eles. Então tem coisas que acontecem que a gente nem sabe, a gente nem vê. Pode falar mais alto. Isso, é verdade. Ah, isso aí. Então, isso já é aquilo que a gente estava falando. O começo. Lembra que a gente estava falando que essa pessoa que vê espírito, ouve espírito, vê futuro, não sei o que lá. Você, vamos dizer que você já está começando, o germezinho já está da mediunidade, já está se desenvolvendo em você. Então tem pessoas que já começam sentindo, tem outras pessoas que já começam vendo, tem outras pessoas escutando. Então você está sentindo, o seu Newton, ele não vê, não escuta, mas ele sente muito também, ele tem umas intuições muito grandes. Então, esse é o começo. Então, às vezes quando você se sente mal ou você tem dor de cabeça, porque os espíritos inferiores, a vibração deles é uma vibração pesada para a gente. Se fosse o espírito superior, ia ser diferente. Então a gente se sente bem, a gente se sente alegre, a gente se sente fortalecido quando a gente está perto de espírito superior. Mas os espíritos inferiores não, eles têm a vibração pesada ainda, porque eles estão lá atrás. Lembra que a gente está falando? Aqui é o espírito superior adiantado. Os espíritos inferiores, eles estão lá atrás. Então, inferiores, eles estão lá atrás. Então, na escala evolutiva, né? Então, eles estão pedindo ajuda. A vibração deles é pesada ainda, entendeu? Então, às vezes eles querem ficar perto da gente para, ou às vezes até nos ajudar, ou serem ajudados. Por exemplo, entes desencarnados, vamos dizer assim, um parente nosso que desencarna, às vezes quer ficar perto da gente, mas na verdade a Angelane está passando mal, mas eu sou da família dela, eu estou perto dela, ela não tá, vamos dizer que ela não está vendo, se ela não vê, eu estou ali colado com ela aqui, me fazendo mal, com peso. Mas aí ela está com uma dor de cabeça, ela está com peso, mas eu estou ali, fala comigo, você não está me vendo, mas por quê? Porque o espírito inferior, ele tem uma vibração pesada, e por mais que às vezes ele quer ajudar, ou ser ajudado, ele não pode ainda. Então isso é necessidade da gente vir para o centro espírita, isso é necessidade da gente tomar passe, entendeu? Que o passe, ele tira essas vibrações pesadas. Só em vir já vai ajudar, que o espírito, quando ele chega aqui, todo mundo que chega aqui, pensou, não, estou chegando, estou tomando café e vou sentar e pronto, acabou. Não é. Existe uma pessoa do plano espiritual ali, botando o nomezinho de vocês, de todo mundo, anotando
tanto faz os invisíveis que estão chegando, tem uma pessoa responsável recebendo, eles estão assistindo aula, tem aula, depois, quando terminar, nós vamos terminar, eles vão para outro setor ter aula com os outros superiores que entendem, entendeu? Nós aqui estamos falando a nossa mesma língua, lá eles vão falar a língua deles, junto com eles. Tem uns que ainda pensam que estão vivos, né? Um exemplo de um espírito que veio semana passada, o espírito, ele se achava que estava vivo ainda. Aí você vê, o espírito, ele se acha que está vivo, estou aqui junto com ele, só que eu estou andando junto com ele, para baixo e para cima. Eu estou aqui. Adilane, por que você não me escuta? Por que você não me vê? Fala comigo. Eu estou aqui fazendo barulho às vezes. É por isso que às vezes você escuta de noite assim, algum ruído, alguma coisa assim. Ou de dia mesmo. E eles falam que às vezes você causa uma dor de cabeça, você está com uma dor de cabeça e você, do nada, você não sabe de onde está aquela dor de cabeça. Você fala, acontece tudo, você toma remédio, e os remédios está com dor de cabeça, eu não consigo parar minha dor de cabeça, estou com... E você tirar foto do espírito? Uhum. Sim. Entendi. Isso acontece. A nossa irmã Ana Paula aqui Ana Paula tá perguntando se consegue tirar foto do espírito. Consegue. E às vezes você vai tirar a sua própria foto, você não tira a sua própria foto, você tira foto de outras pessoas. Isso eu estou dizendo que acontece, que já aconteceu comigo. Eu fui viajar, aí estava tirando minha foto, quando eu fui ver, não era minha foto, era foto de uma pessoa. E nesse dia foi muito engraçado, eu estava com muito medo, porque eu saí daqui, eram umas 11 horas, peguei um ônibus, acho que era meia-noite e pouca, na rodoviária, e fui viajar pela madrugada, assim, né? Então, eu fiquei com medo, porque eu falei assim, esse horário, eu sozinha. Aí, o que aconteceu? Nisso que eu tirei essa foto, eu ainda estava até na rodoviária, o ônibus estacionou, já ia... Aí, eu gosto de tirar foto com ônibus, né? Aí, eu fui tirar. Nisso que apareceu, eu fiquei feliz. Que aí apareceu esse espírito, eu falei assim, não preciso ter medo. Aí foi muito bom para mim, sabe? Que aí me deu coragem e eu segui a viagem. Aparece mesmo. Isso é real. Caramba, tá vendo? Isso acontece. Você tirar a foto e ver certas situações, uma outra pessoa mostrou a foto, que ele tirou a foto de todo mundo, juntou todo mundo aí. Na foto, acho que apareceu a mãezinha ou o paizinho dele, que já tinha desencarnado há muito tempo. Estava ali no meio. Isso é o quê? É uma felicidade, é uma comprovação que o espírito está ali, né? Presente na vida da gente. Aí, tá vendo? Tem gente que não quer acreditar. A gente estudando o livro dos médiuns, a gente vê que mesmo tem certas pessoas que mesmo vendo,
não acreditam. Prefere acreditar que não está vendo. Vocês acreditam isso? Aí, se vocês visualizar aqui na frente, aqui, uma pessoa sentada ali, mesmo assim vocês vão falar, tem pessoas que vão falar assim, não quero ver. Tem uma pessoa ali, eu não quero saber daquilo ali. O meu avô via espírito, mas ele tinha medo e ele não queria acreditar que ele estava vendo. Ó, tá vendo? Então ele via assim, às vezes ele ficava com medo, mas ele não queria acreditar que estava vendo. Então... E com certeza esse médium aí veio com alguma coisa para fazer e acabou, em certo modo... não cumprindo, entendeu? Não cumprindo. Então, lembra que a gente estava falando? Se essa pessoa aqui, a Patrícia... Patrícia? É isso? Patrícia, Então, vamos dizer que a Patrícia está começando a sentir os espíritos. É por algum propósito. Isso. Vamos dizer que talvez é para ela... ajudar mais pessoas que estão ali da sua volta. Ela está mais sensível, porque ela está frequentando o centro espírita. Então ela está ficando mais sensível a isso. Então ela vai ajudar mais pessoas. Aí imagina se a Patrícia via espírito, às vezes de pessoas amigas ou entes queridos, que ela podia ajudar essas pessoas que estão ali, né? Mas ela fala assim, na verdade eu não estou vendo não estou preocupado com isso não, vou seguir minha vida, entendeu? Então, às vezes a nossa mediunidade, a nossa mediunidade é para ajudar os outros, mas às vezes a gente mesmo que não quer se ajudar e não ajudar nem os outros também. Isso aí, né? Correto o que ele está dizendo. Então vamos lá. Os fenômenos espíritas são de duas origens: as manifestações físicas e materiais e as comunicações inteligentes. Aí a gente falou aqui, os efeitos físicos são produzidos por espíritos inferiores, que é batuque, esses sonzinhos assim são os espíritos inferiores que fazem. Os espíritos elevados não se ocupam dessas coisas. Não se ocupam, né? Não se ocupam dessas coisas, do mesmo modo que os nossos sábios não se entregam a trabalhos pesados. Seu papel é instruir pelo raciocínio. Entenderam? Entendeu, Patrícia? Você que está nos acompanhando? Você sentiu ela puxando no seu pé? Tá vendo? Ela queria mostrar que ela ainda estava ali. Talvez ela estava pedindo ajuda. Me ajuda, me leva. Sim. Sim.
Eu também, quando eu desencarnar, como eu não sou um espírito superior, quando eu desencarnar, eu vou puxar no cabelo dele lá. Vou fazer várias coisas. Então, ela foi ajudada. Por isso que às vezes os espíritos ficam na nossa casa para eles fazerem algum barulho pedindo, às vezes, ajuda, entendeu? Isso. Porque, na verdade, eles não têm que ficar ali colado com a gente. Eles têm que seguir para a colônia para eles aprenderem para voltar para cá melhor. Entendeu? Porque se eles continuarem aqui presos na Terra, fazendo as coisas que a gente estava fazendo, eles não estão se adiantando. E nós também não devemos ficar ligados neles também, porque às vezes acontecem certas coisas que aí a gente fica, nossa, aquele espírito, isso e isso. E aí a gente sofre dores do espírito, porque a gente atrai o espírito para junto da gente. A gente tem que se desligar, deixar o espírito, porque ele precisa de ajuda, só fazer prece. Fazer uma oração, meu irmão ou minha irmã, que você seja encaminhado, que você consiga que os bons espíritos te resgate, entendeu? Então a gente tem que orar, fazer prece para esses irmãos. Que se a gente às vezes ficar ligado, eu até falei com a minha mãe, meu irmão desencarnou. E aí minha mãe falou assim para mim, me ligou falando assim, Adilane, o seu irmão queria que eu me jogasse dentro da lagoa, perto da nossa casa lá, tem uma lagoa. E aí eu falei assim, minha mãe, a senhora faz oração para ele, a senhora começa a orar para ele, porque eu tenho certeza que não é ele, porque jamais ele ia querer fazer isso. Porque ele morreu normal, ele não vai querer que a senhora se suicida, porque ele sabe que se a senhora se suicidar, a senhora vai para muito longe dele. Aí ela, é mesmo? Eu falei assim, sim, faz prece, quando aparecer esse que na aparência do meu irmão, a senhora faz uma prece para ver se é ele mesmo, e a senhora vai ver o que pode acontecer. Aí minha mãe é evangélica, né? Minha mãe fez a oração, diz ela que apareceu de novo e o espírito chamou, me segue, me segue. Aí quando ele pulava no lago, sabe? E tipo para ela pular atrás. Aí diz ela que começou a fazer uma prece, minha filha, o espírito ficou nervoso e diz ela que sumiu e nunca mais apareceu. Porque tem espírito que, dependendo da nossa vibração, eles nos levam a certas situações por causa da nossa inferioridade, de nós estar tão debilitado, quer que a gente se suicida. E aquele era um espírito suicida que estava querendo levar minha mãe a suicídio. E aí eu falei para minha mãe, não era o filho dela, né? Aonde um filho que está sempre ligado com a mãe, de repente me segue, vão pular ali. Ele sabia que ele não era suicida, e a minha mãe, sendo suicida, ia para muito longe dele. Isso lembrando o que a gente falou da aula passada, não sei se vocês lembram que a gente falou, que os espíritos desencarnados, o nosso corpo é uma roupa, certo? Certo. Então, se a Patrícia for reencarnar, se a Patrícia desencarna e ela vai reencarnar numa próxima vida, ela vai ter um outro corpo, então ela vai ter um outro corpo físico. Os espíritos, eles podem se moldar da forma que querem. A gente não consegue porque a gente está no corpo. Se eu quiser ser um rei agora, eu vou conseguir me moldar que nem um rei. Se eu quiser ser uma mulher agora, eu vou conseguir? Não. Mas os espíritos, eles conseguem fazer isso. Sim. Então, o que a Adilane está querendo dizer é que o filho nunca vai querer que a mãe se suicide. Então, o espírito ali, na verdade, era um espírito zombeteiro, ou um espírito obsessor, ou um inimigo do passado
que estava querendo que a mãe se suicidasse. Então a gente tem que tomar cuidado, porque os espíritos eles podem se moldar à forma de acordo com que eles quiserem, entendeu? Então isso pode, então a gente tem que, por isso que a gente tem que ter um entendimento do espiritismo, a gente tem que estudar, porque um filho nunca vai querer que a mãe se suicide, porque o suicídio é um crime contra a lei de Deus. Então, às vezes os espíritos aparecem para a gente querendo nos enganar. Ah, meu filho apareceu. Ah, pode ser que é uma enganação ou não. Por isso que a gente tem que ver o que o espírito fala, o que o espírito está querendo. Por isso que a gente tem que estudar, para a gente entender o que esse espírito quer. E a nossa ligação. Está vendo a debilitação que ela estava? Minha mãe estava muito debilitada devido à morte dele, estava sensível demais, muito dolorosa, aquilo tudo. Então, com certeza, existia ali um obsessorzinho que queria que ela se suicidasse, entendeu? Então, ele se fez do meu irmão e... que aí até que eu falei para ela, expliquei, não, meu irmão foi resgatado, isso e isso aconteceu. Aí depois também ela vê ele e ele fala para ela, falou, não sou eu, minha mãe. Aí que foi que ela acreditou, entendeu? E começou as orações dela lá. Hoje está tudo bem, mas não foi fácil. O meu sobrinho faleceu, vai fazer agora 9 meses. Uhum. Eu sonho com ele, mas sempre é muito longe de mim. E ele não me olha, sempre me exposta. E eu tentando chamar ele. E ele, sabe, eu tentando chamar. E quando ele tenta virar, ele vira as costas para mim. Só que eu não consigo. Desde quando ele faleceu, eu não consigo fazer uma prece para ele, nem sonho. Porque às vezes aí no sonho, eu falando com ele, mas sabendo que já está morto. Sim. Ele talvez, isso é real, com certeza você deve ir até ele, mas ele deve estar em algum tratamento, porque não deixa que você se aproxime. Talvez você não esteja vendo completamente, mas os outros guias, seus guias espirituais devem estar falando assim, olha, você só pode ver ele, você não pode chegar perto dele. Ainda. Isso. Caramba. É bom tentar fazer. Aham. Mas ele falava contigo normalmente? Em vida? Era normal. Então, o que também pode ser isso que a gente está falando. Também pode ser vamos dizer, um inimigo do passado. Patrícia. Vamos lá. Patrícia prejudicou um fulaninho no passado, você não lembra. Então, essa pessoa aqui ainda tem mágoa. Ainda tem uma mágoa de você. Você não está vendo essa pessoa. Essa pessoa está te rondando aqui, ó. Essa pessoa está te rondando porque ela não gosta de você do passado. Você esqueceu porque você está no seu corpo aqui, né? Porque quando a gente é espírito, a gente lembra. Então, ele que é espírito, ele lembra. Então, você prejudicou ele no passado. Então, ele está aqui ligado em você, ó. Ele está aqui ligado em você. Ele soube que você está pensando tanto no irmão aí que você falou? Sobrinho, né? Então, ele vai, vou me disfarçar do sobrinho dela para enganar ela. Então, ele vai aqui, lembra que o espírito, ele se molda do jeito que ele quer. Então, ele vai lá e se molda no seu sobrinho. Pode ser isso, tá? Eu só estou dando um exemplo. Então, ele vai lá no seu sonho te atormentar, nunca você conseguindo chegar perto dele. Entendeu? Pode ser isso também, né? Sim, pode ser também. Querendo te enganar. Aí você tenta botar o nome dele e não consegue, porque o certo é você sempre fazer preces por essa pessoa, botar o nome dessa pessoa. Se tem alguma coisa que faz você não conseguir isso, então peraí, tem alguma coisa acontecendo. Pode ser esse espírito que está te seguindo com mágoa, com raiva, não vai fazer prece para essa pessoa, não vai fazer prece para essa pessoa. Isso, talvez até inimigo dele, falando assim, não faz prece por ele, não faz prece por ele, entendeu? Porque ele necessita de prece.
Sim. Pois é. E aqui vamos dar agora um exemplo E ele necessita de preces. Vamos dar um exemplo aqui de espírito da nossa família mesmo. Às vezes a gente está pensando num ente querido, num avô, meu avô que faleceu. Então, vamos dizer que meu avô faleceu há pouco tempo, 1 mês só. Aí eu fico assim, caramba, que saudade do meu avô, fico chorando. Isso, automaticamente, a gente está pensando no espírito. Então, o espírito vem para perto da gente. Então, vamos dizer que meu avô foi uma pessoa boa. Lembra que eu falei que meu avô via espírito? Mas ele não queria saber disso. Então, ele está ligado muito aqui na Terra. Então, se ele está ligado aqui na Terra, ele está caminhando comigo. Lembra que eu estava falando assim? Ó? Lembra que eu estava aqui? Ó? Ah, essa pessoa não me ouve, não escuta, né? O espírito aqui ligado. Então, se a gente ficar toda hora pensando no nosso ente querido que morreu, ele não consegue se adiantar. Então, isso é muito importante para a gente pensar. A gente tem que fazer prece por essa pessoa, para essa pessoa caminhar e estudar para voltar aqui e ser uma pessoa melhor. Se a gente ficar sofrendo por aquela pessoa, ele vai sofrer junto com você, ele vai ficar ali do seu lado, ele vai ficar querendo te ajudar, mas lembra que a gente entendeu o que a gente está entendendo aqui? Ele não vai conseguir te ajudar, ele vai conseguir. Se for um espírito que já entende do mundo espiritual, porque o avô dele, com certeza, ele já entendia, já tinha uma certa bagagem para quando que ele viesse e botasse em prática. Só que ele não botou. Aí o quê? Voltou, ele com certeza teve recordação. Isso não são todos espíritos, mas eles podem voltar, aí se recordar, olha, eu era para fazer isso, meu Deus, agora eu tenho que estudar. Aí começa a estudar, vai ser um espírito perturbador, vai colar nele e ficar? Não vai. Ele vai ter noção, ele pode vir ajudar ele, pelo entendimento que ele já tem, sabe? Em outra existência. Sim. Cheguei perto do caixão, eu olhei de longe, assim, saindo para bem longe, fiquei distante. Aí, depois que eu olhei aquela pessoa chorando, que me deu aquela emoção, aquelas pessoas chorando, sem escutar. Mas assim, questão dele mesmo. Aí, quando falou, tem que falar, só que aí já me veio na cabeça que eu morreu. Já estava parecendo sabendo que eu morreu. Então, na hora, eu peguei, deitei e dormi, porque foi assim, foi variado. Sim. Cara. Sim. Talvez foi até ele que estava chorando e foi lá e te emocionou chorando. Que você chorando do nada? Sim. Aham. Aham. Ou senão talvez você encontre com ele no plano espiritual, entendeu? E você só se lembra da parte final, da parte que ele vai embora e você volta para o corpo. Tem isso também. Porque se a morte não existe, a gente não tem que ficar triste. Óbvio que a gente fica triste porque aquela pessoa deixou a gente, mas a gente não tem que alongar isso, porque é humano a gente gostar da pessoa, né? Isso é um sentimento né, humano, né? A gente tem às vezes aquela saudade. Sim. Mas se a gente alongar essa saudade, se a gente ficar triste, se a gente chorar pelaquela pessoa, aquela pessoa morreu, me abandonou,
você nunca vai conseguir adiantar o lado dela, entendeu? Ela vai sempre ficar te rondando. É a mesma coisa, pô, eu tô vendo a Adilane tá chorando aqui. Ela tá chorando aqui sem parar. O que eu vou fazer? Pô, eu tô aqui do lado dela, eu tô vendo ela chorando. O que eu vou querer fazer? Abraçar ela, ficar perto dela. Eu tô vendo que ela tá chorando. Então, pô, caramba, peraí, deixa eu ficar aqui perto dela. Abraçando ela. Então é isso mas se você ficar isso por 1 ano, 5 anos, meu filho faleceu, meu filho morreu, e ela está aqui chorando, o filho vai querer ficar perto dela para ajudar ela. Por que minha mãe chora tanto? Por que minha mãe chora tanto? Por que minha mãe chora tanto? Tô aqui, mãe, tô aqui, você está me escutando? Mãe, eu tô aqui, me escuta, eu tô aqui do seu lado. Ela não está deixando o filho dela evoluir, seguir, atrapalha. Então, por isso que quando a pessoa desencarna, a gente pede preces. A prece é uma coisa muito bonita, porque quando a pessoa está lá, vamos dizer assim, na colônia, aí a gente falou do filho. Então, o filho está lá na colônia, lá, a mãe está aqui. Aí a mãe vai lá, preces para o meu filho, e a prece... A prece, ela chega como se fosse uma televisãozinha lá. Então, vamos dizer que o espírito está lá se adiantando lá, lendo, estudando, aí vai chegar uma televisãozinha lá, e minha mãe está fazendo prece para mim, ai que bonitinha, que legal, entendeu? Então é esse sentimento que a gente tem que ter quando tem algum ente querido, faleceu, preces por aquela pessoa, que dê tudo certo, que Deus ilumine sua vida, que ele se adiante, e não a gente ficar com raiva de Deus porque tirou meu filho de mim, tirou meu marido, tirou meu esposo, e ficar lamentando, ficar chorando o dia todo, porque aquela pessoa não vai evoluir. O espírito não vai evoluir, nem a gente, né? Porque a gente está ali, às vezes não querendo seguir mais em frente, porque o filho faleceu, alguém faleceu, né? Então, até para a gente também é ruim, para o espírito e para a gente. Isso, verdade. 14. As comunicações tanto podem provir de espíritos inferiores quanto de superiores. Sim. Então, aqui está falando que até os espíritos inferiores e os superiores podem dar mensagens, comunicações. E aí, como você vê que é uma comunicação de espíritos inferiores e uma comunicação de espíritos superiores? Aqui você vai falar. Espírito superior, a gente já temos uma noção. Às vezes nós conversamos e aí eu falo, você conhece o espírito pela vibração do espírito. Se o espírito inferior chega, ou que ele esteja mal, nós vamos sentir mal, que é aquilo que ele estava falando. Estamos sentindo mal, sente dor de cabeça, e tem uns que estão com raiva, e eles começam a dialogar que está com raiva ainda. Já o espírito superior, o espírito calmo, ele passa uma vibração de paz. Se o seu corpo estiver dolorido, não é mentira. Quando esse espírito vem comunicar, o seu corpo some todas as dores. Você não sente mais. Se você está com dor de cabeça, se você já estava com dor de cabeça, um espírito superior veio e você sentiu, sua dor de cabeça some. Tudo sai. E aí você começa a entender e a saber a reação, como é que você sente quando está um espírito superior perto de você e quando está um espírito inferior. Entenderam? Entenderam isso? Isso é muito bom a gente saber que quando a gente estiver sentindo mal, sentindo alguma coisa, você vê que você não tem aquele problema, a necessidade de fazer uma prece e falar, meu irmão, você está isso, se você está com dor, procura que os bons espíritos, aí pede permissão para Deus, que é o primeiro a Deus, nós temos que ir primeiro ao Pai e pedir permissão, peço permissão que enviem espíritos superiores para que resgate esse irmão, entendeu? E com certeza nós vamos ser atendidos, em qualquer instância nós vamos ser atendidos. Como os homens, os espíritos podem ser reconhecidos por sua linguagem. A dos espíritos superiores
é sempre séria, digna, nobre e cheia de benevolência. Toda expressão trivial ou inconveniente, todo pensamento que choca a razão e o bom senso, que denota orgulho, acrimonia ou malevolência, emana necessariamente de um espírito inferior. Então vamos lá. Os espíritos superiores é sempre séria. Então, se um espírito tá do seu lado, aparece aqui para a Dilane ver. Então, se ele é sério, se ele é nobre, se ele é digno, se ele está cheio de benevolência, então ele é um espírito superior. Agora, se ele está ali, toda expressão trivial ou inconveniente, todo pensamento que choca a razão, choca o seu bom senso, você vê que o cara é orgulhoso, acrimonia ou malevolência emana necessariamente de um espírito inferior. É isso que eu acabei de dizer. Você vai sentir dores, entendeu? Às vezes, se vai falar alguma coisa, tem muitos ali que vêm e falam, não, eu quero matar ele também, é isso, ele tirou a minha vida, entendeu? Então, a gente vê que o espírito superior, ele não vai falar isso. Não vai falar isso. Então, se você vê orgulho, mal, raiva, um pensamento que vai deixar assim, caramba, mas como assim? Você vê que é um espírito inferior, às vezes querendo o mal ou te enganar. E analisando também, que nem seu Nilton sempre fala, tem que analisar o conteúdo, analisar a mensagem, supondo, é um espírito falando, que nem tem até uma passagem no Livro dos Médiuns, o espírito, ele tenta enganar o médium, ele fala que ele é Deus, aí o médium fala para ele, não, Deus você não é, por isso, por aquilo. Aquele médium ali, ele era um médium experiente, era um médium que estudava com certeza, para ele conseguir discernir que o espírito não era Deus, porque também vai da moral do médium também para saber entender isso aqui, entender que o espírito não é elevado, que o espírito é inferior, entendeu? Que dependendo do médium, ele vai falar qualquer coisa e vai falar, não, o espírito é elevado. Entenderam? Às vezes é um espírito eu vejo muito nas coisas, eu fico assistindo várias coisas dos médiuns, que quando eles falam, tem coisa que eu abro assim, olha que eu sou pequena da doutrina espírita, entendeu? Eu tenho um pouco entendimento ainda da doutrina espírita. Então, quando eu abro, eu falo assim, meu Deus do céu. Aí eu vou lá analisar quanto tempo que a pessoa é espírita. Aí eu falo, nossa, ele é nascido e criado na doutrina espírita, como é que ele fala um negócio desse? Aí eu falo assim, não, mas eu não estou aqui para julgar, deixa a conta dele lá para Deus, lá resolver isso. E eu que tenho que ver o que eu estou fazendo certo ou errado. Né? Vai. Então, o que ela falou aqui? Vamos dizer que a Patrícia, que está sentindo o espírito, né, que ela falou que sente espírito, eu esqueci ali o seu nome também. André. Hã? Altemar. O Altemar e a Patrícia falaram que sente espírito. Vamos dizer que eles A Paula lá. acabem sentindo, e vamos dizer que eles até veem o espírito. Aí o espírito chega para eles e vai falar assim, Patrícia, vamos ali no lago ali, vamos, porque eu quero te mostrar uma coisa. Se joga aí do lago, vamos dizer assim, né? Ou atravessa ali o carro, ou começa a zombar de você, vamos fazer mal para aquela pessoa ali. Ou seja, vocês já estão, é isso que está aqui. Está falando que não é porque o espírito está querendo falar com você, não é porque o espírito que ele é um espírito bom. Isso. Então aqui está falando que a gente tem que parar para pensar e ver assim,
é um espírito mau? É um espírito que é orgulhoso? É um espírito que choca a gente? Então, não necessariamente aquele é um espírito superior. Isso. Pode ser um espírito inferior. O espírito querendo te fazer mal. Entendeu? Então, vamos lá. 15. Os espíritos elevados só ensinam boas coisas. Isso daqui é muito importante. Então, os espíritos elevados só ensinam boas coisas. Sua moral é a do evangelho. Às vezes, aí, trazendo para nós esse aqui, muita gente fala assim, eu escuto isso às vezes, não, o espírito elevado, ele não está te cobrando tanto, não. Ontem teve uma mensagem que demorou mais ou menos quase um mês escrevendo a mensagem. E o espírito, eu estou falando isso porque é um médium e o espírito. Aí, tem gente que fala, não, o espírito, que quando vê seu Nilton corrigindo, que Patrícia conhece seu Nilton desde que fundou a casa, sabe como é que ele é. Então, às vezes, ela tem outros que, você sabe que muita gente já saiu por causa, achando que ele deu bronca, né? Só que, você vê, trazendo para o nosso lado, que é isso que eu estou falando, o estudo e a moralidade do responsável, que é um exemplo para quem está seguindo, né? Aí, ele chamou a atenção? Chamou, mas aquilo ali é bem para a pessoa. E, às vezes, a pessoa não entende e ainda sai julgando, isso é aquilo, mas, olhando por outro lado, isso é um bem. E vendo a espiritualidade, não, os espíritos superiores nos chamam a atenção. Eu estava ali escrevendo, o espírito toda hora chamando a minha atenção. Até por letra errada. Vê essa palavra aqui no dicionário. Aí vai eu lá, abri o dicionário para ver a palavra, se estava correta, o jeito de escrever, e estava faltando um S. Eu falava, poxa, é só um S, mas escreve direito. Aí, se ele tivesse aqui encarnado do meu lado, eu ia falar assim, isso dá para ensinar seu filho, por favor? Mas aí, perdoa, sabe? Peço até perdão para eles, porque eu fiquei ali, quase um mês escrevendo uma mensagem. E o espírito, ele falava, aí repetia de novo. Depois que eu achei a mensagem estava toda escrita, eu falei assim, que beleza, a mensagem já está toda escrita. Aí ele vai ali e apaga ela pelo meio ali, está tudo errado, pode ir apagando ali. Aí ontem eu tive que apagar tudo. Ontem foi o dia de eu passar limpo, tive que apagar um parágrafo quase inteiro e botar do jeito lá, e aí ele falando e eu botando, eu falei, cara, meu Deus do céu. Aí me lembrei do Livro dos Espíritos, né? Eu falei assim, poxa, se o Espírito de Verdade fez Kardec apagar metade de um livro, começar tudo de novo, tá bom, eu não sou nem Kardec ainda, não chego nem na unha do Kardec. Aí eu apaguei tudo e fui fazer tudo de novo. Então, a gente vê como é que são os espíritos. Eles cobram, eles são bons, mas são rígidos também. Por quê? Porque eles são doutrinados e eles são espíritos que, para mim, são ligados às ordens que vêm de Jesus, né? Então, eles seguem o Evangelho, eu acho que eles praticam o Evangelho, tanto praticaram aqui e continuam praticando, para ter essa firmeza. Não fala com você rindo, é isso e isso, eles são firmes nas palavras. Então, a gente tem que analisar tudo isso. Por quê? Por que a gente precisa de firmeza? Por que a gente precisa de ordem? Se Deus deu os 10 mandamentos para a gente, ou seja, Ele deu ordens, Ele deu leis, até os espíritos superiores falam para a gente. Se a gente que
se a gente recebe ordens, por que vocês não querem receber ordens? Então às vezes a gente pensa, pô, quem é aquela pessoa para me dar uma ordem? Entendeu? É um pouco isso que a Adilane está falando. Então, os espíritos superiores querem ver a gente aqui, ó. Então eles estão dando ordens para a gente ir caminhando. Caminhar. Entendeu? Mas a gente só vai para trás. Mas eles estão dando ordens para a gente. Ah, mas quem é você para me dar uma ordem? Entendeu? Mas eles querem que a gente chegue aqui. O certo, nosso país tem ordens, então tem leis. Então, tudo para dar certo precisa ter lei, precisa ter ordem. Imagina a nossa casa sempre bagunçada. Imagina a gente deixar o nosso filho fazer tudo o que a gente quer. Imagine se o mundo todo fosse um chiqueiro, vamos dizer assim. Por isso que tudo precisa de ordem, precisa de lei, que é para andar, para você deixar o seu filho fazer tudo o que quer em casa. Não vai dar certo. Levando para a sociedade, você vai em cidadezinha pequena, que você vê que não tem um papel na rua, não tem uma ponta de cigarro. Já viram isso? Lá no interior de Minas, uma cidadezinha pequena, tem muito mato, planta, mas você não vê um lixo na rua, no negócio. Aí, teve uma pessoa que jogou, foi um papel de bala. Jogou um papel de bala, e o outro que estava junto, aí, que é de lá da cidade, aí abaixou e falou assim, não pode não, aqui não pode jogar um papelzinho no chão. Aí a outra pessoa perguntou, é mesmo? Por quê? Porque se alguém vê, a pessoa pode tomar multa, pode tomar não sei o quê, e o guarda faz alguma coisa lá. E eu falei assim, eu e a outra pessoa lá, eu estava junto, e eu falei assim, nossa, isso teria que existir em todas as cidades, para poder... Isso aí, muito bem. Isso aí. Com certeza. Isso aí. Porque o que você jogar no chão hoje, amanhã vem com a chuva, vai jogar poeira, vai riscar sua casa, vai encher sua casa. Verdade. Nós já passamos aqui alguns minutos e vamos encerrar, entendeu? Deixar para a próxima, para o nosso professor continuar essa aula aí para a gente. Né? Diogo termina com a prece, agradecendo aí Kardec, a esse ensinamento aí. Obrigado, Jesus, nosso mestre médico, nosso guia. Obrigado aos nossos guias. Obrigado, Kardec. Obrigado aos nossos espíritos protetores, guias aqui presentes também. Obrigado a todos que escutaram esse estudo. Obrigado, Deus, acima de tudo, por estar com a gente. Que a gente possa usar esses ensinamentos durante essa semana, que a gente possa refletir durante essa aula, que a gente possa ser um eu melhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Lembrando a todos
que sábado é aniversário da casa, então estão todos convidados. Os ouvintes, todos estão convidados. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Tem que levar para lá, que aqui foi botada uma frase aqui, ó. Aqui e aqui. Aqui, olha. Aqui, ó. Agradecer a mãe, o lar, o berço que o amparou. Agradecer a Deus. Bom dia. Escreve um papelzinho. Nenéia tem um papelzinho. Você pede ela. Não, ela te dá. Esse papelzinho é diferente. Ela que... Pera, eu tenho papel. Você tem dele? Aham. Sim. Ah, é esse papelzinho mesmo. Me libertar disso, né? Só que eu falei assim, que eu tenho que esquecer o passado.